Olá! Se uma carreira como técnico auxiliar de saúde está nos vossos planos, então sabem que tudo começa com um bom currículo. Um currículo que realmente se destaque. É exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos, passo a passo, desmontar como se constrói um CV de excelência. E o nosso guia, nada mais, nada menos que as dicas práticas do professor António Almeida, que é, sem dúvida, a melhor forma de começar com o pé direito. E porquê é que vamos seguir este guia em particular? Bem, a resposta é simples, foi criado por alguém que conhece o setor de saúde por dentro e por fora. O professor António Almeida sabe exatamente o que os hospitais e clínicas procuram num candidato. Por isso, pensem nisto como o vosso mapa do tesouro. Um mapa para criar um CV que não se limita a informar, mas que de facto impressiona e, mais importante, abre portas. Ok, então o que é que temos pela frente? Vamos olhar para o CV na área da saúde, a estrutura base, com destacar as competências, a importância do design, os erros que podem eliminar candidatos e, por fim, o seu primeiro passo. Ou seja, vamos perceber o porquê de um CV na saúde ser diferente, depois metemos as mãos na massa com a estrutura e as competências, afinamos o visual, vemos o que não fazer e, pronto, estamos prontos para a ação. Vamos a isso. Muito bem. Primeiro ponto. O CV na área da saúde. O vosso cartão de visita profissional. E olhem que isto é mesmo importante. É preciso entender que, na saúde, um CV é muito mais do que uma folha de papel. É, na verdade, o primeiro reflexo do vosso profissionalismo, do vosso cuidado, da vossa atenção ao detalhe. E estas são qualidades, claro, absolutamente essenciais para quem vai cuidar de pessoas. Então, o que é que define afinal um CV nesta área? Pensem nisto como uma balança, o equilíbrio perfeito. De um lado temos as competências técnicas, sabem, o saber fazer, medir sinais vitais, por exemplo. Do outro lado, e com o mesmo peso, estão as competências humanas, a empatia para lidar com o utente, a paciência. Um recrutador vai valorizar as duas coisas por igual. Porque na saúde, a forma como se faz algo é tão, mas tão importante como o que se faz. E, no fundo, para que serve este esforço todo? O objetivo é muito claro, não é? É conseguir aquele estágio ou aquele emprego, seja num hospital, numa clínica, num lar ou num centro de saúde. O CV é literalmente a chave. Sem a chave certa, a porta para a entrevista nem sequer se abre. E agora, uma ideia que é fundamental ter sempre em mente. Na saúde, a atitude é tão importante como o conhecimento. Podem acreditar que quem está a recrutar anda à procura de sinais. Sinais de responsabilidade, de empatia, de espírito de equipa. E porquê? Porque as técnicas, essas, aprendem-se, aperfeiçoam-se. Mas a atitude certa, isso é que faz toda a diferença. É o que distingue um candidato bom de um candidato excepcional. Ok, vamos então à parte prática. A estrutura base do CV. Construindo a sua apresentação. Como é que se monta isto passo a passo para ter impacto? Bem, tudo começa com uma base sólida, uma boa estrutura. Pronto, esta é a espinha dorsal de qualquer CV que se preze. Tem uma lógica muito clara se pensarmos bem. Primeiro, os dados pessoais, o quem somos. Depois, o perfil profissional, um resumo rápido. A seguir, a formação, o que sabemos. Logo depois, a experiência ou os estágios, o que já fizemos. E por fim, as competências, que é o nosso valor acrescentado. Vamos agora ver cada um destes blocos em detalhe. E olhem para este exemplo, que ilustra isto na perfeição. O profissionalismo está mesmo nos detalhes. Um e-mail como nome.apelido diz seriedade. Já um XPT123, bem, pode deitar tudo a perder antes mesmo de abrirem o CV. Parece uma coisa pequena, não é? Mas o impacto é gigante. Portanto, na secção dos dados pessoais, a regra é ser direto e simples. Nome completo, telemóvel, o tal e-mail profissional de que falamos e a localidade. E a fotografia? Sim, é recomendada. Mas atenção, tem mesmo que ser uma fotografia profissional, tipo passe, que passe confiança. Nada de selfies da praia, por favor. Agora, o perfil profissional. Esta é a vossa grande chance de causar uma boa primeira impressão, logo à partida. É um pequeno resumo de 3 ou 4 linhas onde se responde à pergunta quem sou eu como profissional. É aqui que se pode e deve brilhar, destacando qualidades como a responsabilidade, a empatia. É, no fundo, o vosso elevator pitch pessoal, a vossa apresentação em 30 segundos. Depois, a formação académica. Aqui, a palavra de ordem é clareza. Indique o curso, a escola e as datas. Direto ao ponto, sem floreados. É preciso lembrar que um recrutador olha para um CV durante, uns segundos? A informação tem que saltar à vista, tem que ser super fácil de encontrar. E a experiência? Mesmo que seja só um estágio, essa experiência é ouro. É fundamental na área da saúde. E o segredo aqui não é só dizer onde estagiaram, é dizer o que fizeram. Usem verbos de ação como o apoio aos profissionais, preparação de materiais, higienização. Isso muda tudo. Transforma uma lista aborrecida numa prova de que já fizeram coisas, que têm iniciativa. Muito bem, chegamos àquela seção que pode mesmo fazer a diferença. As suas competências em destaque. O que o torna único.
É aqui que vão mostrar não só o que sabem fazer, mas também quem são como profissionais. É a vossa oportunidade de brilhar. Começando pelas competências técnicas. Isto é o saber fazer puro e duro. Coisas concretas. Higienização e desinfecção, apoio ao utente, preparação de material, até noções de primeiros socorros e medição de sinais vitais. Basicamente, são estas competências que dizem ao empregador: ok, esta pessoa sabe o que tem de ser feito no dia a dia. Mas saber a técnica não chega, pois não? As competências pessoais, as famosas soft skills, são o coração do trabalho na saúde. Empatia, comunicação, paciência, saber trabalhar em equipa, ter responsabilidade, é isto que faz a verdadeira diferença no contacto com as pessoas. No fundo, é o que transforma um bom técnico num técnico excepcional. E claro, não nos podemos esquecer das competências digitais. Hoje em dia, isto já não é um extra. Saber usar o Word, o Excel, pesquisar na internet é absolutamente essencial. Há muitos registros, muitos relatórios para fazer e ter estas bases facilita imenso o trabalho e mostra que estamos atualizados. Pronto, já temos o conteúdo todo. Agora falta a embalagem. Vamos falar de design e profissionalismo, porque a primeira impressão conta, e muito. Não se iludam, a aparência do CV diz muito sobre uma pessoa, mesmo antes de se ler uma única palavra. E qual é a dica para o design? Simples, limpo e organizado. Usem cores suaves, talvez um azul, um verde, e ícones discretos, se quiserem. O mais importante é que o texto esteja bem estruturado e fácil de ler. Na saúde, organização é fundamental. Lembrem-se sempre daquela regra de ouro: menos é mais. Ok, o CV está quase pronto, mas agora vem um passo crítico, a inspeção final. É aqui que se apanham os erros que eliminam candidatos. Depois de tanto trabalho, um pequeno deslize pode deitar tudo por terra. Por isso, vamos ver o que é preciso evitar a todo custo. E que erros são esses? Primeiro, erros ortográficos. É sinal de descuido. Ponto final. Informação falsa, nem pensar. A confiança fica destruída na hora. Um design todo confuso e cheio de coisas, ninguém vai ter paciência para ler. E claro, esquecer-se de pôr os contactos é como fechar a porta na cara do recrutador. Lembrem-se, na saúde, rigor a tudo. E isso começa aqui, no currículo. E pronto, chegamos à reta final. O seu primeiro passo, da teoria à prática. Já juntamos as peças todas deste puzzle. O conteúdo, a estrutura, a apresentação. Agora falta o mais importante, que é pôr as mãos na massa. E fica a pergunta no ar. Com tudo isto que vimos, o vosso CV está finalmente pronto para abrir essa porta? A primeira porta da vossa carreira na saúde? A resposta, claro, está nas vossas mãos. É pegar neste conhecimento todo e construir um CV que seja um reflexo fiel do excelente profissional que são ou que vão ser. E assim terminamos. Este conteúdo, como viram, foi criado com base no trabalho do professor António Almeida. Esperamos sinceramente que estas dicas sejam aquele empurrãozinho que faltava para criarem um currículo que vos abra mesmo as portas do futuro profissional. Muito obrigado por terem estado desse lado e até uma próxima oportunidade.